Segundo aos Coríntios, no capítulo de número 1, nós iremos ler esse texto do versículo de número 3 até o versículo de número 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3 ao versículo de número 11. E após a leitura, permaneça com sua Bíblia aberta, para que possamos juntos olhar para esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós, está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Talvez a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, esse texto, seja um dos textos clássicos ao falar de consolo e esperança. Pois em toda a carta você vai perceber esse tom de desejo de ser consolado por Deus diante das tribulações. É das cartas que o apóstolo Paulo aqui mais coloca o seu sentimento e a realidade do seu sofrimento. É nessa carta que você vai ver um apóstolo não tratando muitas vezes de aspectos teológicos, mas tratando da sua vida e do sofrimento que via sobre ele. É nessa carta que por muitas vezes você vai ver esse apóstolo dizendo que ele está sendo confortado pelo Senhor diante das tribulações. É nessa carta que o apóstolo Paulo também apresenta a sua tristeza quanto à postura da igreja diante do seu apostolado. É nessa carta também que o apóstolo Paulo expressa a sua maior alegria de ter visto algo que nenhum homem nessa terra viu, que foi o terceiro céu. Mas ao mesmo tempo, é nessa carta que o apóstolo Paulo fala do espinho na carne. É nessa carta que o apóstolo fala do seu sofrimento, que ele buscou o Senhor, intercedeu diante de Deus, lutou em oração com o Senhor, mas ouviu o consolo de Deus, dizendo: a minha graça te basta. É nessa carta que nós somos encorajados a encontrar consolo no Senhor, diante dos sofrimentos, tribulações e angústias que passamos na nossa vida. Quando nós falamos de homens de Deus, por muitas vezes nós pensamos que homens como o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, os pais da igreja e outros homens estavam, aparentemente, parece que isentos de sofrimento. Porque eram homens de oração, homens tementes ao Senhor Deus, então preparados para suportar as adversidades. Mas no texto que lemos, você pode perceber que o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele chega mesmo a dizer que sofrimentos que vieram na Ásia, aos quais estavam programados diante da soberania de Deus, ele diz: nós chegamos até mesmo a desesperarmos da vida.
Aparentemente parece que Paulo observa e diz: naquele tempo o sofrimento veio tão grande, a tribulação veio tão grande, que nós pensávamos que a morte chegaria até nós. Homens de Deus que no passado também enfrentaram grandes tribulações. E ao estudar e ler alguns comentários e observar o texto, uma frase me chamou a atenção, de um grande pastor, de um grande líder, conhecido como o príncipe dos pregadores. Um homem não apenas grande expositor das Escrituras, mas um homem de oração. Um homem que se dedicava à vida de oração. Diante dos grandes desafios que ele tinha na vida, mas ele orava e buscava de Deus. E uma das suas frases, Charles Spurgeon diz o seguinte: passo por depressão do espírito tão assustadoras, que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Spurgeon, em um determinado momento da sua vida, olhando para esse texto do apóstolo Paulo, ele chega a contemplar a sua realidade. Ele diz: eu tenho passado por momentos de grandes tribulações, de depressões do espírito, ao ponto que a tristeza que abate o seu coração, ele suplica a Deus para que os seus irmãos, ao ouvirem a sua palavra, jamais pudessem experimentar o sofrimento que ele estava vivenciando naquele tempo. Isso nos mostra que, por sermos cristãos, amados do Senhor, servindo ao Senhor, sendo reconhecidos não apenas em uma localidade, mas no mundo inteiro, como Charles Spurgeon, por exemplo, onde até hoje os seus escritos são fantásticos. Eu até mesmo te aconselho a comprar essa devocional, esse livro devocional, chama Tarde e Manhã, ou Tarde, Manhã e Noite, com Charles Spurgeon. São 365 dias, um ano inteiro, devocionais, uma pela manhã e uma à noite, para que você possa acordar e dormir pensando nas Escrituras. É uma página apenas, onde ele, com poucas palavras, mas de maneira tão profunda, traz algo para a nossa alma, nos alimenta, nos fortalece, diante dos desafios que temos. Um homem que viveu há muito tempo atrás, mas até hoje os seus escritos são usados por Deus para trazer conforto, consolo, exortação e mudança de vida. Mas esses homens, mesmo sendo intensamente usados por Deus, não estavam isentos de passar por tribulações, depressões e opressões. Assim também nós não estamos isentos. Quando nós olhamos a carta então do apóstolo Paulo, que trata deste consolo e conforto, é então interessante a palavra consolo e conforto, porque ela denota algo que está sendo vivido e presenciado junto. Confortar não pode ser feito à distância. Consolar não é consolado à distância, mas denota algo que está perto. E a ideia que o apóstolo Paulo está transmitindo à igreja, diante dos sofrimentos que a igreja experimentava naquele tempo, e ele também experimentava, por causa do nome de Cristo Jesus, Deus está presente conosco. O seu consolo é perto. Nós sentimos o nosso Deus ao nosso lado. Ele não nos deixou, não nos desamparou, pelo contrário, Ele está nos consolando. Ele não nos consolou, Ele está consolando. É uma ação contínua de derrame de graça e misericórdia do Senhor em todo o tempo. Como eu disse aos irmãos, essa carta é uma carta que trata das verdades do apóstolo Paulo. Observe, por favor, o primeiro versículo, o segundo versículo desse texto, que é o contexto imediato. Só nesses dois versículos nós poderíamos ficar aqui um tempo meditando, mas eu não quero fazer isso, eu quero olhar o restante. O apóstolo Paulo, ao saudar a igreja, e essa é a segunda vez que está registrado, porque uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto se perdeu. Ele faz menção na primeira carta e um pouco de menção nessa segunda carta. Ele está tratando de alguns assuntos que a igreja questionou, e ele recebeu informações de irmãos tão piedosos que ele enviou para lá. Mas ao chegar ali, o apóstolo Paulo viu algo estranho. Irmãos que não tinham amor pelo próximo,
que não tinham desejo de ajudar os irmãos da Judéia, que estavam passando por necessidade. Então agora ele escreve, clamando à igreja: olha, tenha misericórdia, abra o seu coração, ajude aqueles que estão mais necessitados. E por isso ele pede que os irmãos levantem ofertas piedosas, para ajudar os outros irmãos que estão em miséria naquele tempo. Paulo também, como eu disse, ele vai descrevendo suas situações de sofrimento ao longo desse tempo, e principalmente, algo que causava-lhe muita dor: o reconhecimento do seu apostolado. Se você olhar no versículo número 2, no versículo número 1, versículo número 2, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui nesse texto, que o seu ministério, o seu chamado, não está atrelado à vontade do homem, nem tampouco ele foi conquistado pela igreja, mas sim, ele foi ordenado, destinado pelo próprio Senhor Jesus. O seu apostolado é divino, o seu chamado é santo, o seu chamado é para pregar. Deus o chamou para esse ministério, e o preparou para esse ministério, e um ministério de sofrimentos. Porque se você lembrar do chamado do apóstolo Paulo, lá no caminho de Damasco, Ananias, ele questiona o Senhor Deus: mas Senhor, é Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. O Senhor fala assim: vai lá, ele vai ser útil para mim, e vai ver como é precioso servir o meu nome. Ele seria um servo de dores também, padecer pelo nome de Cristo Jesus, seria marcado por isso, e onde ele passou, ele enfrentou oposições. Por onde ele passou, ele enfrentou açoites, chibatadas, pedradas, foi dado muitas vezes como morto, mas permaneceu consolado por Deus. Você pode ver isso no capítulo número 4, quando o apóstolo Paulo fala dos seus sofrimentos, que por muitas vezes os assolava, mas ele diz: olha, nós recebemos sofrimento, mas nós não desanimamos, sofremos isso, mas continuamos, porque a sua fé, o seu renovo estava no Senhor Deus. E para trazer essa mensagem de consolo e conforto, o apóstolo Paulo, no versículo 3 até o versículo 11, ele quer trazer lembranças à igreja sobre a pessoa do Senhor Deus e a obra de Cristo Jesus, a fim de que a igreja pudesse perceber o seu consolo em todo o tempo. E eu quero trazer essas 3 lembranças aqui, pelo menos, nesse texto. A primeira lembrança que o apóstolo Paulo nos faz está no versículo número 1. Lembrem de quem Deus é. Diante do sofrimento, das angústias, das tribulações, por muitas vezes, temos a tendência de olhar mais para o sofrimento do que para Deus. Temos a tendência de olhar mais os obstáculos do que para o Senhor Deus. Vamos lembrar no passado do povo? Quando, diante da terra prometida, Moisés enviou os 12 espias, e ali estava a terra que o Senhor havia prometido, uma terra que manava leite e mel, a terra extremamente abençoada. Eles trouxeram um cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar o cacho, por uma terra tão abençoada. Eles disseram: a terra é boa, Moisés, que terra maravilhosa, certamente essa é a terra que Deus nos deu. Só que tem um problema, Moisés, tem gigante lá, tem guerreiros lá, Deus não está nos levando para morrer. Eles olharam mais para as dificuldades do que para o Senhor Deus, porque desconfiaram da graça do Senhor, do poder do Senhor. Deus os fez andar 40 anos no deserto, e aquela geração que não confiou no Senhor, todos morreram no deserto. Apenas Josué e Caleb herdaram a terra prometida, junto com eles outros mais novos, obviamente, não apenas os 2, os outros mais novos também. Mas quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo nos leva a olhar para o Senhor. E olha o que diz o versículo número 3. Ele começa assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O apóstolo Paulo começa louvando ao Senhor. E ele louva ao Senhor, e o contexto aqui, diante das tribulações, ele está falando de tribulações, sofrimentos, angústias. Mas antes de falar das angústias, do sofrimento, ele se volta para o Senhor e diz: bendito é o Senhor, louvado seja o Senhor, enaltecido seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Ao invés de olhar para as circunstâncias difíceis, Paulo olha para Deus e diz: Ele é exaltado. Algumas partes das Escrituras traz quase que igual esse termo de bendito seja o Senhor. A primeira se encontra lá em Efésios.
O próprio apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Efésios, no capítulo número 3, ele vai bem dizer também o nome do Senhor. Versículo 3, versículo 4. Mas ele está bem dizendo ao Senhor por aquilo que o Deus fez no passado. Ele está olhando: louvado seja o Senhor pela sua obra na eleição em Cristo Jesus, antes mesmo da fundação do mundo, pelo qual nós fomos eleitos nele. Ele olha para o passado, da graça do Senhor já estendida na eternidade. Quando você vai para o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo número 3, o apóstolo Pedro vai dizer também, bem dizendo ao Senhor, louvando ao Senhor pela santa e preciosa esperança que ele tem. Pedro olha para o futuro. Ele olha como Deus tem prometido para nós uma herança. Ele é a nossa esperança de que o sofrimento vai terminar e que nós viveremos eternamente com Ele. Olhe para o futuro, uma obra que o Senhor já planejou, determinou e está guardando. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo não olha para o passado. O apóstolo Paulo não olha para o futuro. O apóstolo Paulo bendiz o Senhor naquilo que ele está fazendo hoje. Ele olha para o Senhor e bendito o Senhor que hoje traz misericórdia. Bendito é o Senhor que hoje me consola. Não apenas confiados na graça do Senhor na eternidade, mas confiados naquilo que o Senhor Deus tem feito. Além de bendizer o Senhor por aquilo que Ele faz, por ser um Deus que consola no tempo presente, o apóstolo Paulo também louva ao Senhor Deus porque através do seu Filho, por ter enviado o seu Filho, eu e você hoje temos acesso a Ele. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo louva ao Senhor porque através do seu Filho, hoje eu tenho acesso a Ele. Paulo louva ao Senhor porque através do seu Filho, hoje eu não sou mais estranho ao Senhor Deus. Pelo contrário, eu posso chamá-lo Senhor de Pai, eu tenho comunhão com Ele. Eu celebro a sua mesa de graça. Eu celebro ao Senhor entrando no seu trono de graça. Eu posso me consolar no meu Deus e saber que Ele, como um pai que se compadece do seu filho, Ele vem ao nosso encontro e nos momentos da dor Ele nos acalenta em todo o tempo. Paulo também louva ao Senhor aqui, engrandece ao Senhor pelo aquilo que Ele é, porque Ele é o Pai da misericórdia. Pai de misericórdia aqui é o termo que traz como a origem. É dele que vem toda a misericórdia. Não há como recebermos misericórdia se não for por meio do Senhor. Jeremias, o grande profeta, ao escrever o seu livro de choro, de lamentações, e aí no capítulo número 3, ele vai dizer isso, ele agradece ao Senhor porque, por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, nós não somos consumidos. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é completamente diferente de graça. Graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Mas misericórdia é completamente ao contrário. Deus retém o que nós merecemos. Ao invés de nos tratar como que deveríamos ser tratados, Deus nos trata diferente. Deus não derrama a sua ira sobre nós por causa da sua misericórdia. E por causa da sua misericórdia nós somos consolados. E o Paulo ainda termina dizendo que Ele é o Pai também, Ele é a origem de todo o consolo. Por muitas vezes nós procuramos consolo em muitas coisas. As nossas tribulações, os nossos sofrimentos nos fazem temer o tempo e buscar conforto em outras coisas. Paulo nos leva a observar que antes de buscar consolo em todas as coisas, lembrem quem Deus é para você. Lembrem de quem Deus é para você. Lembre do que Deus fez. Quando nós olhamos o Salmo de número 121, o salmista olhando para os montes, ele pergunta assim: de onde me virá o socorro? Desculpa, não é esse termo. Ele olha para os montes, é isso mesmo. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias da vida e não buscamos consolo naquele que de fato pode nos consolar. É somente o Senhor Deus que pode trazer sobre nós consolo, porque Ele é o consolo
presente na tribulação. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus nos trata de algumas maneiras e não entendemos. Mas Paulo aqui vai também nos dizer e nos fazer lembrar do que Deus é, ou que Deus tem feito, através da sua graça e da sua bondade, da sua misericórdia ao longo do tempo. Observe, por favor, vamos pular o versículo número 4, a partir do versículo número 5, até o versículo 7. O apóstolo Paulo aqui vai trazer algumas questões que são importantes. Até o versículo 11, ele diz o seguinte: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação se transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio à Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará, e de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. É tão interessante percebermos a maneira com que o apóstolo Paulo entende o sofrimento, e para nós é algo estranho. Porque Paulo diz, os sofrimentos fazem parte do plano de Deus. Em nenhum momento aqui você vai perceber o apóstolo Paulo blasfemando contra o Senhor e murmurando, dizendo, por que o sofrimento? Se eu sou o seu servo, por que eu sofro? Não, pelo contrário, ele diz, todos esses sofrimentos, tudo que eu estou passando, tem um benefício, tem um meio, e faz parte de um plano eterno do próprio Deus. De alguma maneira que às vezes eu não entendo, Deus é glorificado através dos meus sofrimentos. De alguma maneira que eu não entendo, e Paulo está dizendo isso, os sofrimentos pelo qual o Senhor nos preparou, servem para trazer sobre nós triunfo e glória. Sofrimentos aos quais o apóstolo Paulo, como eu disse, chega até mesmo a pensar que a sua vida estava sendo ceifada. Porque quando você olha para a história da igreja e a maneira com que o apóstolo Paulo vai dizer, esses sofrimentos, obviamente, causados pelo nome de Cristo Jesus, por ser temente ao Senhor, por confiar no Senhor, por amar o Senhor Deus, Paulo vai dizer, Deus nos preparou para isso. Quando você lê o livro de Atos, no início da igreja primitiva, quando os crentes em Cristo Jesus estavam sendo presos, alguns até mortos, você não viu os apóstolos ali no início dizendo assim, vamos parar com esse negócio? Sofrer por causa do nome de Jesus não tem valor algum, pelo contrário. Eles saíam honrados, glorificando, alegre, porque tiveram a honra de serem perseguidos e sofrerem por causa do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não blasfema contra o Senhor, mesmo sabendo que os sofrimentos que ele passa, de certa maneira, são controlados por Deus, dirigidos por Deus, destinados pelo Senhor, mas mesmo assim, ele se sente firme, porque dentro dos seus sofrimentos, Deus o tem consolado. A firmeza do apóstolo Paulo não está na sua capacidade de aguentar os sofrimentos, mas a sua firmeza está no Deus que consola. Volte a sua atenção de novo para o versículo número 9. O apóstolo Paulo vai dizer isso. No final do versículo número 9, ele diz, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Diante do sofrimento, das tribulações, das perseguições que o apóstolo Paulo estava sofrendo, a sua confiança estava no Senhor Deus. O seu coração estava no Deus Todo-Poderoso. E a sua certeza,
não era que o Senhor o consolaria no final. A sua certeza é que o Senhor em todo o tempo tem ministrado o seu consolo. Versículo número 10, ele diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo não blasfema contra o nome do Senhor diante dos sofrimentos, pelo contrário, ele diz: Deus tem me consolado. E embora eu não entenda, no versículo número 11, quando ele pede à igreja para orar, ele diz: de alguma maneira, isso é benefício. E ele se sente honrado de participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Às vezes nós pensamos que Deus nos trata como crianças. E pedimos que Deus nos trate às vezes como criança para nos livrar do sofrimento. Uma certa frase me chamou a atenção sobre isso, dizendo que Deus não, diante das angústias que nós temos, sofrimentos e tribulações, Deus não nos trata como crianças. Quando nós vamos tirar a atenção dos nossos filhos diante do dodói. Quando nossos filhos caem, a gente fala: opa, pulou, ixi, não é nada não, ei, faz uma festa para tirar a dor, para ele esquecer um pouco da dor. Ou então, oferecemos um chocolatezinho, né? Se você não chorar na vacina, você vai ganhar um prêmio. Só que a gente é mentiroso, né? Porque o menino chora na vacina e a gente ainda dá o prêmio. É algo estranho. Deus não nos trata como criança. Deus não tira o sofrimento. Ele não diz assim: olha, eu vou deixar você sofrer, mas eu vou te dar um benefício aqui, para que você possa esquecer do sofrimento. Não. Deus é tão maravilhoso que Ele permite nós passarmos pelo sofrimento e saber que o sofrimento é algo difícil, que as tribulações passam, que chegam sobre nós, mas Ele é tão maravilhoso que Ele diz: eu vou passar junto com você, eu vou estar ao teu lado, porque enquanto você chora, eu te consolo, enquanto você lamenta, eu te seguro, enquanto você pensa em desistir, eu te renovo, porque o meu consolo é um consolo presente em todo o tempo. Mas o versículo 4 que nós pulamos, eu quero que você volte a atenção para ele, por favor. Paulo vai dizer assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo, no versículo número 4 aqui, ele vai nos fazer lembrar daquilo que Deus faz através de nós, diante dos nossos sofrimentos. Ele conclui dizendo: é Ele que nos consola de todas as tribulações e angústias que talvez podemos passar, não simplesmente porque amamos a Cristo e somos perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus e participamos do sofrimento de Cristo. Não, tem outras angústias que não estão atrelados porque somos cristãos. Mas mesmo nessas, Deus nos consola. Só que o sofrimento tem um propósito. O sofrimento tem uma razão. A tribulação tem um benefício, ou tem um propósito diante de Deus. Paulo diz: a sua tribulação e o consolo que você recebe de Deus serve de instrumento de Deus para consolar a outros, para que você possa ser instrumento dele de graça no coração de outras pessoas que podem passar pelos seus mesmos sofrimentos. Warren Wiersbe, ao comentar esse texto, ele traz a história de um pastor que em um determinado momento, uma família tão amada, sonhada com um filho, o filho nasce e logo falece. E o pastor, ele vai pregar um sermão de consolo para essa família. Ele prega o sermão e aquela família se sente consolada por Deus. Ele mesmo diz assim: olha, eu não entendo porque Deus permitiu isso acontecer na sua casa. Não é motivo de pecado, nem outros tipos de circunstâncias, mas
Deus permitiu, de alguma maneira, ainda, mesmo que seja difícil, Deus será glorificado nisso. Mas eu quero dizer para vocês que Deus te console, Deus te conforte. Ele é que vai trazer paz ao seu coração. E segundo Aruísme, aquela família foi embora consolada. Não abandonou a fé, pelo contrário, continuou servindo ao Senhor, amando ao Senhor Deus em todo o tempo. Aquele pastor foi surpreendido depois de algum tempo, de uma outra família, que teve a mesma coisa, que passou pelo mesmo sofrimento, perdeu o seu bebê. E ele pensou, se aquela mensagem falou, essa também vai falar. Aquela família será consolada. E ele pregou a mesma coisa, o mesmo sermão, falou as mesmas palavras praticamente, trouxe as mesmas aplicações. Só que o semblante daquela mãe não foi um semblante de consolo. Ela não se sentiu consolada com as palavras do pastor. Ele ficou pensando, mas o que aconteceu? Aquele outro sermão, aquela outra vez, você via no semblante da mãe, mesmo angustiada, você percebia nela que estava sendo consolada, as suas lágrimas sendo enxugadas e Deus trabalhando no seu coração. Mas o que aconteceu agora? Foi falta de oração? Foi falta de poder de Deus? E diz o Warren Wiersbe que esse pastor, um certo dia, olhando a igreja, viu aquelas duas mães conversando. E a primeira que tinha perdido o seu bebê, que foi consolada pelo Senhor Deus através da pregação, chegou para aquela mãe e disse assim: eu conheço a sua dor. Eu sei o que você está sofrendo. Eu participei das mesmas coisas. Eu também questionei como você está questionando o porquê, algum pecado. Mas eu quero dizer para você, Deus tem me consolado. Deus tem trazido sobre a minha vida graça. E hoje eu sou uma mulher feliz, porque eu sei que em todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E o pastor, olhando para aquelas duas mães, ele olhou para aquela segunda que perdeu o filho e percebeu o seu semblante sendo consolado. Porque ela percebeu que a sua luta, a sua tribulação, ela não foi a única. E se Deus consolou a outra, também vai consolá-la. Se Deus trouxe para ela refrigério, graça, ela também receberá refrigério e graça. Às vezes você e eu não vamos entender os motivos dos sofrimentos que passamos, das tribulações e angústias que enfrentamos na vida. Mas tenha plena certeza, Deus usará a sua vida, a sua experiência, para consolar outros que passam pela mesma situação. E você não apenas será consolado por Deus, mas será instrumento de consolo. Mas pastor, isso é ruim demais, isso é difícil demais. Eu concordo. Porque nesse mundo é um mundo de aflições. Esse é o mundo de dores. Esse é o mundo de angústias. Mas graças a Deus que o consolo do Senhor não está na eternidade apenas. Graças a Deus que o Senhor nos consola hoje. Bendito é o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia, pelo qual Ele é o Senhor de toda a consolação, que tem trazido sobre nós o consolo eterno. Eu não sei como que está o seu coração. Eu não sei quais são as aflições que passam na sua vida. Eu não sei se diante das perdas que você teve, você ainda se sente desolado e sem consolo. Que em nome de Jesus você creia nele. Creia que o Senhor Deus consola o seu coração. Deixe que Cristo cure as suas feridas. Deixe que Cristo restaure a sua vida. Deixe que Cristo derrame o seu bálsamo. Mesmo que para curar, às vezes seja necessário arrancar algumas cascas. Às vezes, se para curar é necessário tirar algumas coisas, como um braço quebrado às vezes, que é necessário ser colocado no lugar e dói, mas se não colocar no lugar, as coisas não vão funcionar.
Às vezes Deus precisa nos moldar de novo. Hoje, quando eu estava em casa, cantando uma música, dizendo assim: eu quero ser, Senhor, um vaso quebrado nas mãos do oleiro. Faz de novo. E a Samara, ouvindo eu cantar, porque eu canto muito bem, e ela para ouvir. Ela disse: nossa, que música bonita, mas ao mesmo tempo ruim de cantar, não é? Porque nós estamos pedindo ao Senhor que nos quebre, para que sejamos vasos de honra. Às vezes é necessário ser quebrados, para que Deus seja honrado através das nossas vidas. Eu quero terminar. Eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, vai um pouquinho para frente, no capítulo número 4, por favor. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a sua vida, porque também a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará com Jesus e nos apacentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois que as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O sofrimento desse tempo não pode roubar de nós a nossa fé e a nossa certeza no Senhor Deus. Não importa quais são os desafios que passamos, jamais nós podemos perder a esperança de que nós triunfaremos com Cristo em todo o tempo. A nossa presente e leve, e é interessante Paulo falar de presente e leve tribulação, porque as tribulações que Paulo passava não eram leves, não eram situações tão fáceis, mas ele diz: isso comparado com aquilo que Deus tem para mim, não é nada. Portanto, meu amado irmão, jamais se desespere diante das tribulações. Crê no Deus que te consola e que tem preparado para você um tesouro que você jamais pode imaginar, onde você será completamente consolado na eternidade.